Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os irmãos e irmãs que estão reunidos hoje, sexta-feira, 1º de novembro deste ano 2024, e estão conectados através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Para essa ocasião, vamos buscar no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9 em diante, que é a escritura que ele leu. Vamos ler os primeiros 3 versículos dessa escritura que ele leu para nós. Nos diz: e o João, vosso irmão e coparticipante na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, dizendo: que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que Deus abençoe a sua palavra em vosso coração e nos permita, nessa ocasião, entender esse tema que estaremos vendo e ouvindo nesta ocasião. A nossa meta, terminar a obra que Deus nos deu para fazer. Podem assentar, por favor. Essa mensagem foi pregada no domingo 29 de junho de 2014, em Bogotá, na Colômbia. A mensagem que estaremos vendo e ouvindo nesta ocasião. O Dr. William Soto Santiago nos diz: combatendo o bom combate, que foi pregado 15 de abril de 2002, em Cali, Vale del Cauca, Colômbia, diz assim: mas onde ganha a batalha final? Na era da pedra angular. E com essa batalha o diabo e seu exército é eliminado e é estabelecido o reino milenial de Cristo. Agora, porquanto o ser humano tem corpo, espírito e alma, vemos que no corpo está representado as várias etapas ou eras da igreja, incluindo o pescoço. Do pescoço para baixo corresponde às 7 eras e a brecha entre as 7 eras, que é a era ou etapa na qual o Espírito de Cristo foi expulso da era de Laodiceia, foi colocado fora. Agora, lembra do desenho que ele fez para nós? Na parte de baixo da pedra angular, que inclui o pescoço até a parte de baixo, o fundamento, os apóstolos. E ali ele colocou todas essas etapas que corresponde à dispensação da graça. E quando ele dizia para nós que a porta da dispensação da graça estava para fechar, então vocês vejam aí onde ele com cada um de nós nos encontrávamos, porque o livro ainda não tinha sido tomado, porque ele ainda estava fazendo intercessão no céu até pelo último escolhido. E até que entrasse o último escolhido, a porta da dispensação da graça tinha que permanecer aberta. Agora, depois que Deus realizou esse recolhimento desses escolhidos de Deus, a porta da dispensação da graça seria fechada. Mas vocês vejam que para fazer essa separação, essa segregação, vejam, teria que ser sob a dispensação do reino, onde o grupo de escolhidos estaria vivendo, mas que aí também estaria o joio. E ele não poderia estabelecer o seu reino, que está em uma esfera espiritual, mas para estabelecer o seu reino no físico, ele tem que fazer essa separação. Agora, vocês vejam que no milênio
podemos ver que no milênio também tem um trabalho entre todos que serão feitos aí nesse tempo, porque vocês vejam que a nação que não levar a Jerusalém, lá onde serão os quartéis generais e também será o Distrito Federal, e estarão todos os departamentos lá, do comércio, Ministério do Comércio, da Agricultura e tudo. Vamos ver em Zacarias. Zacarias capítulo 14, Zacarias capítulo 14, verso 16 dice, versículo 16, diz assim: E todos os que sobreviverem e todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, que está representado, essa festa está representada na sétima era, a qual estará cumprindo plenamente durante o reino milenial. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre elas a chuva, e virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subiram a celebrar a festa dos tabernáculos. Em Isaías fala também que o menino será amaldiçoado aos 100 anos e o pecador. Mas vamos terminar aqui, depois leremos essa escritura. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão e lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. E em Isaías 65, vamos a ver aí. Em Isaías 65, vamos ver o que nos fala aí. Verso 18 diz: Versículo 18 diz: Mas vós folgareis e exaltareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. Exaltarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus dias. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então vejo que tem um trabalho que continuará sendo feito nesse reino, o qual vocês vejam, começa nessa esfera onde estamos, nesses corpos terrenos, que esse é o trabalho da fé do rapto para a igreja noiva e a separação do trigo e do joio, porque vejam que a terceira etapa, ao abranger todos os grupos e todas as esferas, depois isso já continua para uma escala maior durante o reino milenial. Ou seja, que esses ministérios continua durante o reino milenial. Agora, vocês vejam um escrito aqui que ele deixou para nós em uma caderneta, diz assim: as 7 eras e os seus 7 anjos desaparecem do cenário
tempo para la raza humana. do tempo da noite para a raça humana, e estarão vendo somente a estrela resplandecente da manhã, manifestada através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino, anunciando um novo dia dispensacional, a sétima dispensação do reino e o sétimo dia milenial, onde a luz de Cristo, o sol de justiça, resplandece, e a igreja é vestida não da lua, mas do sol. Apocalipse 12, 1 ao 17. Do sol de justiça em sua segunda vinda. Agora vejam, se já não estará sendo visto a luz através dos 7 anjos mensageiros, porque vejam, eles desaparecem na noite, porque as 7 eras representam esse tempo de noite, e então já não se vê mais essa luz. Para de ver essa luz das estrelas. Então, qual luz a igreja noiva estaria vendo? Bom, teria que estar vendo a luz onde Cristo, o sol de justiça, está e estaria se manifestando no meio da igreja noiva. Porque a estrela da manhã é Cristo, o anjo do pacto, e também ele é o sol de justiça. Agora, para poder vê-lo, tem que ser através de um véu de carne. Como em cada era da igreja, viram ele através dos seus mensageiros. Não pode ver uma estrela, não pode ver o sol de justiça. Se esse simbolismo não estiver manifestado no meio da raça humana, tem que ter algo para representar, porque a estrela da manhã, que é a mesma que é visto no entardecer, e o sol de justiça já está aí, o qual simboliza esse instrumento no qual Deus está realizando a obra que Ele prometeu. E os escolhidos estariam vendo isso que foi representado. Agora, no escrito aqui ele fala: mas o sol de justiça em sua segunda vinda é vestida, se veste da segunda vinda de Cristo para ter a veste do corpo novo e assim estar revestido. É como um homem que veste a sua calça e sua camisa, mas sua calça e seu paletó, mas por baixo dessa roupa tem outra roupa. Assim, debaixo do corpo físico estará o corpo teofânico, que é o mais próximo à alma. Vamos ler seguido. As 7 eras e seus 7 anjos desaparecem do cenário terreno, do tempo da noite para a raça humana, e somente estarão vendo a estrela resplandecente da manhã, manifestada através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino, anunciando o novo dia dispensacional, a sétima dispensação do reino e o sétimo dia milenial, onde a luz de Cristo, o sol de justiça, resplandece, e a igreja é vestida não da lua, mas do sol de justiça. Aí ele escreveu Apocalipse 12, do 1 ao 17. O sol de justiça, em sua segunda vinda, se veste da segunda vinda de Cristo para obter a veste do corpo novo e assim estar revestido. É como um homem que veste a sua calça e o seu paletó, mas por baixo dessa roupa tem outra. Assim, por baixo do corpo físico estará o corpo teofânico, que é o mais próximo à alma. Agora, nosso irmão ele continua dizendo aqui: como foi posto fora? Pois estava manifestado no seu anjo mensageiro. E quando fecharam a porta ao anjo, fecharam a porta a Cristo, que estava no seu anjo da sétima era.
Então vemos uma etapa para a qual o Espírito Santo se moveu no sétimo mensageiro, fora dos sistemas denominacionais. E nesse tempo foi o tempo que os selos foram abertos. E foi revelado antecipadamente o que Deus faria mais adiante quando Cristo terminasse sua obra de intercessão no céu e se levantasse do trono do Pai, pegava o título de propriedade, ou abria no céu e faria sua obra de reclamação. E no livro Os Selos, na página 115, nos diz assim: todos somos cristãos e sabemos, na metade da página, sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria a Cristo para sentar sobre seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E o fez. Jesus disse: ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo, eu lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Agora, algum dia, e aí ele desenha uma seta assim, do lado direito, e tem ali uma pedra angular e as eras, as últimas 3 eras, e coloca a seta indicando a pedra angular. Agora, algum dia, e qual dia? O dia da dispensação do reino e era da pedra angular. Agora, algum dia que ainda está por diante, ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Do lado esquerdo ele escreve futuro. E tomará seu próprio trono. Então sairá para juntar seus súditos. Como irá reclamá-los? Ele já tem o livro da redenção em suas mãos. Do lado direito ele escreve futuro. Porque vocês vejam, requer o título de propriedade no meio da raça humana para realizar a obra de reclamação. Sem o título de propriedade, não pode realizar a obra de reclamação. Portanto, em nenhuma das eras foi feita essa obra de reclamação. E nem no tempo do Dr. William Souza Santiago, porque nenhum deles estaria vivendo no tempo da dispensação da graça, onde o título de propriedade estaria no meio da igreja, em um homem, e assim realizar essa obra de reclamação. Ou seja que, em realidade, a realidade de Cristo se levantar do trono do Pai, tomar o título de propriedade, que é o livro dos 7 selos, abri-lo no céu, isso ainda não se cumpriu. Isso ainda não cumpriu. Então aí vocês vejam que ele já fala bem claro. Mas Deus está refletindo, representando no reverendo William Branham o que ele fará mais adiante. O mesmo que aconteceu com o nosso irmão William. Deus estava representando o que ele faria mais adiante. E isso muitas pessoas ainda não conseguem compreender. E ficam todas confundidas e fica com esse bolo de linha embaraçado nos pés, como aconteceu com o reverendo William Branham, que o anjo disse a ele: não deixa a sua linha embaraçar nesse tipo de tempo. Isso também é o que Deus tem estado nos dizendo. Esse tempo é um tempo muito delicado, que não é um tempo para se embaraçar, se confundir, tanto os ministros como os crentes. Essa exortação é para todos. Por isso teve que falar sobre as 7 eras e tudo o que aconteceu nas 7 eras. Nas 7 eras, ele tinha falado quando pregou essa série, e depois nos 7 selos, ele ampliou mais, relacionado a tudo o que aconteceu lá, de como o Espírito de Deus se moveu e como o Espírito do maligno se moveu nessas diferentes etapas. E nas eras, o Espírito do Diabo, vejam, na página 99 do parágrafo 857, aí nos fala, isso é da página 467 do livro Os Selos, esse extrato. Diz, recordem, Satã tratará de imitar. Ele tratará de imitar toda coisa que a igreja fará.
E do lado direito aí, desenha a pedra angular e as eras e coloca uma seta para a pedra angular. Ou seja, onde tratará de imitar? Na pedra angular, ele diz. Ele tentou fazer, observamos, por meio do anticristo, mas isso é uma coisa que ele não poderá imitar. Aí não terá mímicas para isso. Ou seja, podem fazer o que quiserem fazer e tentar imitar o que vê e tratar de desviar o povo, porque, vejam, foi profetizado que se fosse possível, enganaria até os escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. Ou seja, que o que estaria sendo realizado nessa terceira etapa, somente o instrumento sabe como fazer para que o povo de Deus receba a fé do rapto. Mas os instrumentos do maligno nunca saberão. Para a primeira e segunda etapa, o irmão Branham, por estar mostrando abertamente, surgiram muitos imitadores, mas para essa terceira etapa, esse instrumento guardará todo o segredo e falará somente o que o povo necessita saber. O restante ele vai guardar para si e estará falando com e por meio dessa revelação que Deus lhe ha dado, ele continuará dando para realizar e cumprir tudo que corresponde à terceira etapa. Se ele viu a coluna de fogo falando a alguém mais acima de onde ele estava, era esse instrumento. E assim como de era em era, ele falou a cada mensageiro e foi mostrando tudo correspondente a essa era, mas vocês vejam que não dava tudo de uma vez, mas de uma forma progressiva. Como o irmão Branham, quando ele disse que a noiva ia passar pela grande tribulação, depois ele corrigiu isso. E quando ele falava dos dons, e também falava da evidência de ter recebido o Espírito Santo, que era falar em língua e todas essas coisas, ele corrigiu tudo isso também. A evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo é que crê na mensagem e no mensageiro de sua era. Agora, assim também aconteceu com o Dr. William Soto Santiago. Na década de 70, primeiro começou com todo esse ensinamento e apontando o irmão Branham para o povo e dizendo que ele era o cumprimento da segunda vinda. Mas vocês observam depois, viu com mais clareza que tinha uma era mais acima. E depois ele foi compreendendo quem ele era. E falou e pregava como se o cumprimento dessa promessa fosse nele. Mas depois de 2000, vocês vejam, já ao entrar nessa sétima etapa, que ele falou, já estamos entrando na sétima etapa e não sabemos até onde essa etapa vai chegar. Então, aí ele já estava mostrando que ainda estávamos na dispensação da graça. O que antes não era conhecido, porque nele Deus estava mostrando também o que seria essa nova dispensação. E depois já falava mais claro, a porta da dispensação da graça está por fechar. E dizia também, o título de propriedade ainda está nas mãos de Deus, o que nessa mensagem que nós estamos lendo, também ele fala, e ele dizia também, que a meia hora de silêncio ainda não tinha começado. E antes ele tinha pregado isso, que já estava na meia hora, que já tínhamos tanto tempo na meia hora, e que a dispensação do reino tinha começado. Mas vejam, tudo isso era um reflexo, uma representação do que seria essa nova era e essa nova dispensação. Mas vocês vejam que tudo isso agora é que os escolhidos de Deus estão compreendendo, porque já passou do subconsciente ao consciente do escolhido. Somente a esses atributos de Deus. Aos que não pode passar a eles essa revelação do subconsciente ao consciente, porque isso não está semeado no subconsciente. E ao não estar aí no subconsciente, não pode passar ao consciente. Eles não têm essa revelação no subconsciente. Somente os escolhidos de Deus têm. Por isso que alguns creem e outros não creem. Como leímos
Nós lemos na mensagem da quarta-feira que tem duas formas, ou crê ou não crê. Ou seja, não tem meio termo aí. Agora aqui continua dizendo, aí não terá mímica para isso, porque ele não sabe. Não tem forma de conhecer. É a terceira etapa. Em cima escreve, o sétimo selo é a terceira etapa. Satã imitará. Satã imitará. Nas eras ele fez. Agora, é o que ele está dizendo aqui, veja. Como o Espírito de Deus se moveu, como o Espírito do maligno se moveu nessas diferentes etapas. Agora, o título de propriedade ainda está na mão do que está sentado no trono. Vejam. Aí ele já fala diretamente. Portanto, se naquele momento o título de propriedade estava no trono do Pai, então não estava sendo realizada a obra de reclamação, tão simples assim. Por isso, o reverendo William Branham dizia, assim será quando o último escolhido entrar e quando Cristo se levantar do trono do Pai. Mas isso ainda está no futuro. Agora vocês vejam, mesmo que os selos foram abertos, não estão abertos. Como será quando Cristo se levante do trono do Pai e abra o título de propriedade no céu e o traga até e o entregue a um homem? E assim entregará o título de propriedade a um homem. O irmão Branham disse que o título de propriedade é o título de propriedade do quê? Dos céus e da terra, para que o coma. Ou seja, que depois que ele se levanta do trono do Pai, toma o livro. Não é pegar o livro e ficar com ele em sua mão, mas foi dito a esse instrumento, vai ao anjo e peça para que você coma. Peça a ele, e não é somente pedir e ficar com ele na mão. Recorde que esse é um livro abstrato. Isso é a revelação que ele lhe deu. Porque é a revelação que ele pediu. Me dê a revelação. Me dê a revelação para eu dar aos filhos de Deus a fé do rato. Me dê. E ele lhe deu a revelação. E ele comeu essa revelação. E foi doce ouvir essas palavras. Foi doce a ele ouvir essa palavra, a revelação contida nos 7 trovões, a fé do rato. Mas depois ficou amargo, porque ao amargar o ventre, porque foi falado tudo que ele viria por causa de ter comido o título, de ter comido essa revelação dos trovões, de comer a fé do rato. O conteúdo do que esse anjo forte, descendo do céu, que em sua mão trazia este título de propriedade e entregando a esse homem, ele sabia que depois que ele comesse, nessa obra de reclamação, teria sofrimento, teria perseguições, teria críticas. Mas ele diz, eu seguirei até que esse grupo de escolhidos recebam a fé do rato e todos sejamos transformados e habitados. Porque essa é a comissão que Deus deu a esse instrumento. Vai e peça. Peça ao anjo que dê o livro a você, ou seja, que te dê a revelação. Agora vejam, continua dizendo. E assim é como o título de propriedade é restaurado à raça humana pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, o entregando a um homem que estará vivendo na terra. Não pode ser um homem que tenha ido, que tenha estado no seu ministério terreno e tenha ido. Tem que ser um homem que esteja vivendo nesse tempo final, que esteja vivo. Agora, Cristo sabe todos que têm seus nomes escritos ali. Por isso, de era em era, Ele os chamou, ou tem estado chamando e juntando ao seu corpo místico de crente, e tem estado realizando a obra espiritual de era em era. Mas falta a parte física, que é nossa transformação, que é a adoção de todo filho e filha de Deus. Agora, se dissermos que os selos ainda não estão abertos, qualquer pessoa que não entende isso, até poderia se aborrecer conosco e falar, já foram abertos. Mas vemos que foi o próprio reverendo William Branham que disse que não estavam abertos. E quando falou do sétimo selo, disse, não está aberto, será mais adiante.
Ou seja, que tudo será um reflexo, uma representação. E veja onde ele estava pregando isso. Em Cali, na Colômbia. Vocês vejam. Veja, não podemos pregar e falar as coisas como o nosso irmão Branham as estava falando de uma maneira intelectual, mas tem que ser por revelação. Por isso não pode nem acrescentar e nem tirar ao que o reverendo William Branham e ao que o Dr. William Santiago, o que eles falaram em suas mensagens, porque tudo isso tem um significado profético, onde eles estavam trazendo a revelação do que seria mais adiante. E se você pegar isso e falar assim da forma que está, da forma que eles estiveram falando no tempo deles, então vão estar pensando e crendo uma coisa quando isso Deus ainda não realizou. E estão pensando e poderão pensar que isso já se cumpriu, quando então isso é o que Deus está cumprindo hoje, e mais bem o que fazem é atacar, combater. Por isso que tem que tomar muito cuidado, e o melhor é orar a Deus, pedir a Deus a sua guiança, a sua direção, sua revelação, e diz, e não disparar contra, não jogar a baqueta, mas deixar que Deus revela as Escrituras, e o que nós não entendemos, orar ao Senhor e esperar. Diz, assim que tudo era um reflexo, Cristo se refletindo no reverendo William Branham. E nesse reflexo, nessa representação, mostrando o que ele ia fazer mais adiante. Portanto, tem que entender essas coisas, porque de outro modo, as pessoas estariam todas confundidas. Viram? Estariam o quê? Estariam confundidos, se não entenderem essas coisas. Vejam na página 89 desse livro, Os Selos, e vamos tê-lo aqui também para ver os escritos. Diz assim, o irmão, ele citando essa página, todas as almas sob o altar, os anjos, os anciãos e toda a criação tem alma debaixo, ele escreve sexta dimensão. Os anciãos e toda a criação viu que isso aconteceu. Do lado direito ele escreve, tudo está no futuro. Agora, tudo isso ainda fica no futuro. Nessa noite ele ainda é um mediador, mas isso está para o futuro. Do lado esquerdo ele escreve futuro. E em outro livro ele escreve, está no futuro. Do lado esquerdo, e onde fala assim que fica em, aí ele coloca uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. O irmão ele disse, agora vamos passar a outro lugar que fala isso, Os Selos, página 94. E começa a ler ele também na página 94, aí tem um ou dois escritos, e diz assim, eu como servo ofereço essa oração ao grande intercessor Cristo, enquanto eles oram, eu ofereço a minha oração com a deles sob o trono de marfim de Deus, onde nessa noite está o sacrifício imolado, e sabemos que a qualquer momento ele poderá deixar esse lugar para vir possuir sua herança. Do lado direito ele escreve futuro. Então já não terá misericórdia, mas juízo. Do lado esquerdo ele escreve juízo, aí no livro. Agora nosso irmão ele continua dizendo, aí temos um lugar que fala que tudo está no futuro, que ele ainda está no trono de intercessão. Vamos ver se encontraremos outro lugar mais para ter três testemunhas aqui. Tem um lugar, eu não sei se Miguel tem, na página 92, diz, aí também ele colocou um escrito no livro. Agora veja, enquanto mediador está onde eu sei, ainda está sobre o trono intercedendo, porque virá o dia em que você vai querer vir e já não terá mediador. Do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi, do lado direito escreve futuro e escreve Apocalipse 11, verso 15. O irmão ele diz, e Cristo toma o título quando? Quando sai do trono da intercessão. E depois, na página 93, diz assim, e ele cita também essa parte, que está escrito no livro também. Rogamos que agora mesmo essa coisa seja lançada fora e que o Cordeiro, aquele semelhante, ensanguentado e santo que saiu do trono e desceu pelas luzes místicas
do corredor do trono de Deus, saiu para reclamar sua herança. Do lado direito ele escreve futuro. No livro ele escreveu. Nosso irmão ele continua dizendo, aqui vimos, nesses lugares que mencionamos, que tudo está no futuro. Veja como ele refletiu. Deus, Cristo representou o que ele vai fazer no último dia. Representou no reverendo William Branham, diz nos selos página 90. Isso sim que foi um jubileu. Aí ele está citando essa página. E no livro também temos alguns escritos aí. Isso sim que foi um jubileu e um tempo muito tremendo quando aquele cordeiro saiu, você viu? O livro dos mistérios, até no céu, mesmo no céu, está selado. Você fala, o meu nome está? Eu não sei, quem dera. E se seu nome estiver, é porque foi escrito ali antes da fundação do mundo. Do lado esquerdo ele escreve o nome no livro. E desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo também. Agora, a primeira coisa que representava aquela redenção foi o cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo. E ele pegou o livro, Glória, o abriu, do lado esquerdo ele escreve futuro. E rompeu o selo e o enviou à terra ao seu sétimo anjo. Aí ele escreve, sétimo anjo dispensacional. Agora, aí já podemos ver que esse instrumento, esse véu de carne que está vivo no meio da igreja hoje, é o sétimo anjo mensageiro dispensacional. O sétimo anjo que corresponde à dispensação do reino, onde o anjo que era diferente dos demais, que era o que tinha o sétimo selo ali na constelação, que apareceu ao reverendo William Branham, naquela constelação de anjos, que era o que tinha o sétimo selo. Esse anjo é Cristo, o qual em sua vida vem com seus anjos e se manifesta, se revela através desse instrumento à igreja noiva. Tão simples assim. Para revelá-lo a seu povo. Para revelá-lo a seu povo. E se tem que revelar a seu povo, então tem que ter um instrumento. E qual instrumento é? É o sétimo anjo mensageiro dispensacional. Porque para falar ao povo, Deus sempre usa um véu de carne. Amós 3:7. O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo a seus servos, os profetas. E se ele fechou a porta da dispensação da graça e abre essa porta da dispensação do reino, e traz o título de propriedade e o entregou ao homem, como vai levar novamente para trás? Ele tem que ter, e a igreja noiva tem que procurar a esse instrumento ao qual ele entregou esse título, essa revelação. E esse homem que comeu essa revelação, esse livro, procurar aí, buscar aí, e identificar quem é esse mensageiro. Viram como tudo é simples? Ali você tem. O que aconteceu? Os gritos, os louvores, os aleluias, os glória a Deus, porque um foi encontrado digno. E o irmão William continua dizendo, agora, porquanto o sétimo anjo mensageiro da sétima era é o instrumento onde Deus está representando tudo o que fará quando Cristo terminar sua obra de intercessão no céu, e toma o título, abre no céu e o traga à terra e entregue a um homem, porquanto o sétimo anjo mensageiro da sétima era é um instrumento onde Deus está representando tudo isso, então tem que fazer da maneira que será feito mais adiante. Então assim vocês vejam. Assim foi com o Dr. William Soto Santiago também, que foi o que esteve mais perto. Mas vocês vejam que depois ele, ao falar a nós de uma forma bem clara, em várias ocasiões, da obra que ele estava realizando no meio da igreja, que nos falou claramente em 2016, para que o povo entendesse, qual era o trabalho dele, do Espírito Santo através dele, onde ele nos disse que foi enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas, essas notícias, e quanto mais rápido eu as dê, mais rápido eu posso ir. Vocês vejam que aí ele está
estava mostrando quem ele era, quem ele é. Não é nada mais, nada menos que esse poderoso arcanjo Gabriel, que na primeira vinda do Senhor trouxe as boas notícias a Maria, que representa a igreja noiva. E ele esteve no meio da igreja noiva, nos trazendo essas notícias, essas boas novas, e esteve mostrando a nós tudo o que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e nos trazendo a fé do rapto. Nos trazendo a fé do rapto. Vejam, ele não trouxe essa revelação do sétimo selo. A revelação que está contida nos trovões, que contém a fé do rapto. Agora, vejam, em um escrito, em um cartãozinho ali, ele escreveu também para nós a terceira etapa na visão da carpa é o ministério de um Filho de Deus adotado, um descendente de Melquisedeque, o qual Melquisedeque em cima ele escreve Jesus, seu pai adotará. E escreveu, assim como Deus adotou a Jesus, e desenha uma pedra angular. O qual Melquisedeque, seu pai, adotará. E esse é o anjo de Jesus, o qual ministra a mensagem do Evangelho do Reino, profético e eterno, a todo povo, nação, língua e rei. E foi representado nos profetas do Antigo e Novo Testamento, nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros e no próprio Jesus. Agora vejam como esse ángel é o que ministra. Agora vejam como esse anjo é o que ministra a mensagem do Evangelho do Reino, o qual está no meio da sua igreja, em carne humana, nesse anjo mensageiro, porque um anjo, um profeta, é um mensageiro para a igreja, que foi visto nas 7 eras e também no Antigo Testamento. Cada profeta foi um mensageiro para aquele tempo, onde Deus o enviou. Agora, vocês vejam que esse anjo, que é o Espírito Santo, que o irmão Branham disse, quando esse Espírito Santo que temos, ou seja, vocês vejam, ele esteve trabalhando através das eras, mas que chegaria um momento que se encarnaria, e o povo receberia essa revelação do mistério da segunda vinda do Senhor. Então, aí ele disse, aí lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora continua dizendo, vejam, por isso, ainda que esteve abrindo os selos, realmente os selos, mas o livro dos selos ainda está fechado no céu, na mão direita do que está sentado no trono. Por isso, não pôde dizer, por exemplo, o mistério do sétimo selo, que são Moisés e Elias, não pôde dizer o nome que teria, e assim por diante. Agora, hoje, esse mistério do sétimo selo, vejam, quando ele dizia que os selos estavam abertos, aqui ele dá um pequeno e simples exemplo. Qualquer pessoa poderia dizer, naquele tempo, os selos estão abertos. E qual é o nome? Do instrumento no qual os ministérios de Moisés e Elias, o Espírito Santo os está operando. Não sei. Por exemplo, nesse tempo, o irmão Branham poderia dizer, ele já disse que o sexto selo estava aberto. Bom, então agora me fala o nome desse ministério do Apocalipse 11. Não sabem. Ou seja, não tem o conhecimento desse mistério porque não estava aberto. Ou seja, falando assim, em termos do cumprimento do que seria esse selo no meio da igreja. Porque, veja, o quarto selo é um selo predito. O quinto selo, uma parte já cumpriu. Naquela perseguição que teve naquele tempo, lá no Holocausto e durante todo aquele tempo. Mas vocês vejam que resta uma parte que corresponde aos 144 mil que também serão perseguidos e mortos. E vocês vejam, o sexto selo, que corresponde aos ministérios de Moisés e Elias, não se sabia o nome. E o mistério do sétimo selo, que é a vinda do Senhor, também não, porque a vinda do Filho do Homem com seus anjos, vejam, o que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, tem um nome. Esse instrumento tem um nome.
E o sexto selo, que são Moisés e Elias, a sétima trombeta para Israel, que são os ministérios de Moisés e Elias, também tem um nome, porque esses ministérios, Deus os estaria operando no tempo final, no fim do tempo, em um homem, ou de Jesus, ou de Moisés e Elias. Aham, e agora, qual é o nome? Naquele tempo não estava aberto, mas vocês vejam que hoje podemos ver claramente o nome, o instrumento, a era onde estamos e tudo que Deus prometeu que seria o cumprimento da terceira etapa. Até a capa já temos identificado, até o lugar onde está, vem? Porque já está sendo aberto todo esse mistério. Agora, continua dizendo, agora podemos ver que tem um grande mistério aí. E quando ele pega o título de propriedade, veja, o trará aberto à terra e o entregará a um homem. Então, nesse homem, essa palavra se encarna plenamente e receberá a restauração à vida eterna física, que é a transformação do seu corpo. Agora vejam o porquê. Ele poderá dizer, ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo para tornar a tomá-la. Ou seja que, assim como Jesus foi adotado, e quando foi julgado, crucificado, e realizou tudo que correspondia àqueles 3 dias que esteve nas regiões mais baixas e pregou aos espíritos encarcerados que foram desobedientes no tempo de Noé. Vejam, depois passou pelo paraíso, todo esse trabalho, e fez todo esse trabalho e se levantou no terceiro dia. Ressuscitou no terceiro dia. Somente um homem que tenha sido adotado e que não passe desse tempo de corrupção. Isso se cumpriu em Jesus. Mas vocês vejam que nenhum dos 7 anjos mensageiros e nem o doutor William Soto Santiago, nenhum deles chegaram a cumprir essa promessa. Ou seja, que o segundo homem nessa terra, que estando vivo, o corpo dele não entrará, não verá corrupção, porque o primeiro foi Jesus, o cumprimento do anjo do pacto, o verbo, a palavra, em um homem chamado Jesus. Veja, ao ele terminar a sua obra, ou realizar a sua obra, para a qual Deus o enviou, ele deu a sua vida, ele disse, eu a dou, ninguém me atira, eu mesmo a dou. Ou seja, eu mesmo a dou. Ou seja, ele permitiria que tudo acontecesse, para depois tomá-la novamente. E se levantou no terceiro dia. Nenhum dos mensageiros que esteve no meio da igreja durante a dispensação da graça se levantou. Todos se levantarão na ressurreição, quando o Apocalipse 11 realizar esse trabalho e passar pela sexta dimensão. Primeiro vai à sétima, depois passa pela sexta dimensão, terá um julgamento ali, e então, depois da ressurreição dele, como aconteceu na primeira vinda do Senhor, depois da ressurreição das 2 oliveiras, então o restante ressuscitarão. Agora, aí tem algo que estará sendo realizado, estará sendo feito nesses dias, que Jesus fez com os seus discípulos quando ressuscitou. Agora vejam, nesse escrito também, desse cartãozinho, ele escreveu, o filho que é adotado, escreveu aí. E disse, depois de João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo, veio Jesus, o precursor, o qual foi adotado no Monte da Transfiguração. Ele era a palavra encarnada em um homem daquele tempo.
E depois do precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, vem o precursado, que será adotado no último dia. É igual no sétimo milênio, onde o anjo do pacto estará. O anjo do pacto, Cristo, o Verbo, a palavra encarnada em um homem desse tempo, que é o anjo de Jesus. E podemos ver que a promessa desse instrumento no qual Deus estaria operando os ministérios de Moisés e Elias, vocês vejam, tem que realizar uma obra. E no final, aquilo que aquela irmã sonhou, diz que no final, o Apocalipse 11, ao terminar o seu testemunho, a besta que sobe, a besta os matará, porque vocês vejam, se levantarão novamente. E isso não aconteceu com nenhum mensageiro. Isso é o que, nesse tempo final, esse instrumento estará cumprindo o Apocalipse 11. Mas vocês vejam que será de uma forma tão simples que o irmão Branham diz que se não vigiasse, muitas pessoas passariam despercebidas, mas os escolhidos não passarão despercebidos essa revelação, essa manifestação. Mas todos, no tempo final, juntos chegarão à meta que Deus lhes propôs, a meta que Deus nos deu para fazer. Como o tema de hoje, nossa meta, terminar a obra que Deus nos deu para fazer. E essa é a obra que cada um dos escolhidos de Deus, junto ao instrumento, estão realizando nesse tempo final, na ação do sétimo selo na terra, no meio da raça humana. Nossa meta é terminar a obra que Deus nos deu para fazer. Vamos ficar em pé. E assim vamos deixar com esse tema que temos para hoje ao nosso precioso irmão e amigo doutor William Soto Santiago.